versículo 19 de 1 Samuel 3. Olha o que o texto vai dizer aí. Crescia Samuel. Você pode repetir isso comigo? Diga, crescia Samuel. Diga, e o Senhor era com ele. Diga, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 3 decisões indispensáveis para a nossa vida. Primeira, não pare de crescer. Você pode escolher alguém perto de você e diga, não pare de crescer. Não pare de crescer. O texto diz, crescia Samuel. Tudo que Deus fez com o propósito de crescer. Tudo. Você vai olhar na criação, está lá os animais, Deus diz o seguinte, ó, é para crescer e é para multiplicar. Ele olha para o homem no jardim do Éden, é para crescer e para multiplicar. Foi o mesmo com as árvores, as plantas, o jardim. Foi o mesmo com a nação de Israel, quando ele chega para Abraão e diz o seguinte, você vai crescer, você vai multiplicar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi assim com a igreja de Jesus Cristo. Ele diz para os discípulos, agora vocês vão para o mundo todo e levem essa mensagem, esse evangelho a toda criatura, batizando. Você vai ver no início, em Atos dos Apóstolos, Pedro pregando, 3.000 se convertendo, depois 5.000, daqui a pouco é uma multidão incontável, porque tudo que Deus fez com o objetivo de crescer. É tão bonitinho, nenenzinho, né? Eu acho uma belezinha, gente, eu tenho saudade de nenenzinho. Agora, imagina as suas crianças, nenenzinho o resto da vida. Não, o natural é que cresça, o natural é que se expanda, e é assim com a nossa vida pessoal também. Não é normal uma pessoa ficar estagnada, ficar parada. Deus deseja o seu crescimento, e eu quero dizer para você que Ele já providenciou as condições necessárias para que isso aconteça. Para que você cresça na sua vida em todos os níveis, em todos os aspectos. Olha o que a Bíblia fala sobre João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Ele ainda não tinha aparecido para a nação. Você vai ver que o ministério de João Batista começa primeiro do que o ministério de Jesus. Jesus era um anônimo e João já arrastava multidões para o deserto. Vinha gente de toda Jerusalém, Judeia e circunvizinhanças. Todo mundo, João Batista era um fenômeno, cara esquisitão, pregando uma palavra dura, mas lá as multidões estavam lá, ele batizando. Mas existia um tempo onde João era anônimo, mas ele era um anônimo que estava crescendo. Quem entende o que eu estou dizendo? Crescendo. Não pare de crescer. Invista no seu crescimento. Tem gente que quer buscar sucesso, quer buscar reconhecimento, quer buscar êxito, sendo ainda, ministerialmente, por exemplo, sendo um anão espiritual. Sendo uma pessoa pequena, imatura, uma criança. Tem gente que, se eu tivesse uma oportunidade, uma vaga de emprego, se eu tivesse uma oportunidade de promoção no meu local de trabalho, mas às vezes você não está preparado para aquele lugar. E a pior coisa, gente, é uma pessoa estar numa posição onde ela não está preparada para aquela posição. A gente conversava esses dias aqui sobre pessoas assim que de uma hora para outra explodem, né? Por exemplo, artista, jogador de futebol, financeiramente, o cara não tem nada, de repente, tem jato, avião, helicóptero. Você vai ver que muitas vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo, porque dentro dela ela não cresceu. Daqui a pouco está bebendo, está trocando de mulher toda hora, está enfiado em drogas. Por quê? Porque a pessoa não estava preparada, madura o suficiente para chegar lá. Então, antes de você chegar lá, cresça. Cresça como pessoa, cresça como ser humano,
cresça como servo de Deus, cresça emocionalmente, não pare de crescer. É o mesmo Lucas que vai dizer no capítulo 2, verso 40, sobre Jesus agora. Crescia o menino e se fortalecia, encheu-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele, estava sobre ele. A gente não sabe quase nada sobre a infância de Jesus, sobre a adolescência de Jesus, sobre a juventude de Jesus, mas fato é que ele estava crescendo. Ele não nasceu como um produto acabado, ele cresceu como pessoa, ele cresceu como ser humano, ele cresceu em maturidade até estar pronto para aquilo que Deus o chamou para fazer. O Senhor não colocou Jesus no mundo assim. Jesus podia ter vindo, descido do céu, assim, com 30 anos já, e começado o ministério dele a pregar. Não. Ele foi um bebê, foi uma criança, foi um adolescente, foi um jovem, como um exemplo para mim e para você. Que a vida tem ciclos, tem períodos, e que a gente precisa estar investindo constantemente no nosso crescimento. Gente, uma das maiores tragédias que eu tenho visto hoje, e eu não estou falando da igreja, eu estou falando da sociedade, você vai concordar comigo, é a imaturidade das pessoas. Gente, é uma coisa assim, assombrosa, assombrosa. As pessoas estão definhando emocionalmente. Agora, esses dias eu vi uma reportagem que saiu aí, eu não sei em que revista me apareceu na internet, alguma coisa assim. É um povo que agora, porque tem gente que se identifica como bicho, tem gente que se identifica como outra sexualidade, agora tem gente que se identifica como criança. E daí botou a foto lá, uns marmanjos, umas mulheres grandes com chupeta na boca, com roupa de criança. Eu falei, vai ver se eu estou na esquina, vai dormir. Virou um hospício já. Virou um hospício. Não, você já viu adulto, cara? Adolescente, gente grande falando como criança. Cara, eu juro para você, eu tenho vontade. Eu tenho vontade de arrancar o cinto. Cara, que coisa mais ridícula. Você tem que se comportar de acordo com a sua idade. Tem que crescer. Tem que amadurecer. Tem que estar pronto. Tem que estar preparado. A pessoa não tem coragem de tomar decisão na vida. Já é grande, já é... estão falando de mim. Pô, mas você está nessa ainda, Zé? Estão me perseguindo na firma. Pô, quando você tem 17 anos, é compreensível você se preocupar com a opinião dos outros. Seu caráter está sendo formado. Você está com 15 anos, não me convidaram para a festa. É compreensível você ficar chateado, mas com 50... saíram, não me chamaram. Eu estou numa fase da minha vida que se não me chamar é um favor. Graças a Deus, não queria ir mesmo. Tem até uns convites que eu recebo, eu falo, tem que ir mesmo. Eu queria tanto ficar em casa. Estou ficando velho, né? Pô, mas tem gente que ainda luta com coisas infantis. E daí não tem jeito, cara. Daí não tem jeito. Se você não amadurece, se você não cresce como ser humano, você quer crescer socialmente, você quer crescer em reconhecimento, que todo mundo olhe para você e diga, fulano, vem aqui, fala, ensine, posição de destaque, mas você olha para a pessoa, ela é infantil, emocionalmente, espiritualmente, não está preparada para aquilo que ela deveria já estar. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Gente, tem que haver uma ruptura. Tem que haver uma quebra. Você vai ver Hebreus capítulo 11, quando a Bíblia está falando de Moisés, falando que Moisés nasceu bonitinho, formoso e tal, não sei o quê. Daí tem uma chave lá, diz o seguinte, sendo já homem adulto. Aí tudo muda, cara.
Tudo muda. Enquanto você é criança, enquanto você é menino, algumas coisas são compreensíveis, mas a partir do momento em que você se torna homem, mulher, você passa a entender o seguinte: cara, a vida não é do jeito que eu gostaria, eu não tive a infância que eu gostaria, talvez eu não tive as oportunidades que eu gostaria, mas é a vida, ela é assim. Ah, mas outras pessoas tiveram. Verdade, que bom para elas, e que ruim para nós. Mas agora é isso que eu tenho, e eu vou ter que lidar com isso. O que eu posso fazer com o que a vida me trouxe daqui para diante? O que é que eu posso mudar? Não adianta eu ficar me lamentando, falando da minha infância, falando que meu pai não me ajudou, minha mãe, que meu vizinho teve, que minha irmã não sei o que, teve as melhores oportunidades. Não, eu sou adulto, eu sou gente já, eu sou maduro o suficiente para tocar minha vida daqui para diante. E tem 3 coisas que Paulo diz aqui que são chaves para o processo de amadurecimento da gente. A primeira delas é a seguinte: mude sua fala. Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Você reconhece uma criança pela fala dela, e eu não estou falando só pela tonalidade de voz, às vezes estou no culto aqui, eu ouço uma voz, eu sei que é de uma criança, né? Mas não é da tonalidade de voz que eu estou falando do vocabulário. Uma criança só fala de futilidade, cara. Só fala de coisa fútil. É normal, é natural, ela é criança, ela está se desenvolvendo. Quando a nossa conversa só gira em torno de futilidade, isso é uma evidência de imaturidade no nosso caráter. Só fala da vida dos outros, só fala de coisas materiais, só fala em nome de Jesus. Você quer crescer? Quer crescer ou não? Quer investir na sua vida, se tornar uma pessoa maior, se tornar alguém mais maduro? Porque a Bíblia vai falar sobre estatura de varão perfeito. É o auge da maturidade, é ser como Jesus, isso é o plano de Deus para você. O primeiro passo é esse: comece a mudar seu vocabulário. E eu às vezes me pego, eu falo: vou falar disso não. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, isso é coisa e depois de um tempo você não tem mais paciência para essas coisas. Mude sua fala. Segundo lugar, mude suas emoções. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. É ciúmes, é inveja dos outros, é constante comparação, é aquelas alternâncias e tal. Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está chorando porque falaram, chorando porque não foi convidado, chorando por causa disso, porque ninguém me cumprimentou, não sei o quê. Cara do céu. Mude suas emoções, amadureça, cresça sentimentalmente. E terceiro lugar, mude seus pensamentos. Pensamentos, eu tenho pregado muito sobre isso. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino. A estrutura de raciocínio, a cabeça de uma criança é diferente da cabeça de um adulto. Imagina eu chegar para os meus filhos de 11 anos, de 13 anos, e dizer para eles o seguinte: você não vai ter esse PlayStation 5, porque eu estou guardando dinheiro para a sua faculdade. Ele consegue entender um negócio desse? Não. Porque a cabeça dele é diferente da cabeça de um adulto. Bota na cabeça de uma criança um senso de valor, de prioridades. E muita gente cresce e continua do mesmo jeito. Só tem tamanho. Já tem ruga, o cabelo já foi, mas continua infantil. Eu vejo algumas brigas, gente, em rede social. Eu falo: cara, isso aí é jardim de infância, eu estou fora disso aí. Jardim de infância. É jardim de infância, mas é coisa de criança. Um atacando o outro, falando do outro, e não sei o quê, e papapá. Essa briga política, cara, saiu já da coisa racional. É uma coisa infantil. Em nome de Jesus Cristo. Mude sua fala, mude seus sentimentos, mude seus pensamentos.